Bem-vindos ao Repórter Nerd, o canal com o jornalista mais nerd do YouTube. Eu, Ricardo Filinto. É isso aí, gente. O Repórter Nerd finalmente nasceu. Era um projeto antigo que estava engavetado, não estava andando, mas graças à ajuda de algumas pessoas, ele finalmente veio à tona. Aqui você vai encontrar notícias, curiosidades, informações, análises e muito mais. Tudo sobre o universo nerd. E para comemorar esse primeiro episódio, eu vou falar de um tema muito bacana. Quadrinhos nacionais. É isso aí. Batman, Homem-Aranha, desculpa. Dessa vez, hoje, vocês não vão ter espaço. O negócio são os quadrinhos tupiniquins. Mas por que a gente vai falar deles? Eu elenquei 3 motivos. O primeiro é que no dia 30 de janeiro nós comemoramos o Dia do Quadrinho Nacional. O segundo motivo de eu gostar tanto de quadrinhos nacionais é que eu tive um pezinho nele. Eu, junto com alguns amigos que fazíamos um curso de quadrinhos, fizemos um fanzine. Opa! Como assim fanzine? Exatamente, fanzine. Eu acho que as novas gerações, a nova garotada, não sabe o que é fanzine. Lá atrás, no meu tempo, quando você queria mostrar o seu trabalho, apresentar a sua arte, você não tinha muito espaço. Então o que a gente fazia? A gente fazia fanzines. Fanzines eram umas revistinhas em quadrinhos do tamanho de uma folha sulfite dobrada, que a gente produzia em quantidades bem pequenas, tipo 20, 30, não mais que isso. E a gente deixava em alguns pontos, para o pessoal conhecer, pegar, comprar. A gente deixava um preço simbólico, tipo R$1, R$2, e deixava lá. Essa era a forma que a gente encontrava no passado para mostrar a nossa arte. Agora, vamos voltar. Bem, voltando, esse fanzine que a gente produzia, a gente deixava numa loja de quadrinhos e a gente apresentava um pouco dos nossos trabalhos. Foi nesse fanzine que eu percebi que eu não desenhava porra nenhuma. Então eu preferi partir mais para roteiros e, inclusive, eu tinha uma tirinha em quadrinhos que eu publicava num jornal do interior de São Paulo, que era batizada de Alfredo o Sapo. É um projeto também que está engavetado, eu pretendo desengavetar e dar continuidade. Se o canal saiu, por que não ele? E temos também, na minha opinião, o mais legal de todos, que é o terceiro motivo. As histórias. Não estou falando das histórias em quadrinhos em si, mas das histórias das pessoas envolvidas nisso daí e do material que eles produziram. As histórias, gente, são muito bacanas, elas são... E eu achei que a gente precisava trazer isso para vocês, mostrar isso para vocês que muita gente não conhece. E aproveitar a onda e apresentar os artistas nacionais que eu acho que todo mundo precisa conhecer. São obras bem legais que a gente muitas vezes não conhece. Então vamos lá, vem com o Repórter Nerd conhecer o mundo dos quadrinhos nacionais. Roda a vinheta! As histórias em quadrinhos começaram com Angelo Agostini, um italiano radicado aqui no Brasil desde os 16 anos. Foi ele quem publicou a primeira história em quadrinhos em 30 de janeiro de 1869. Entenderam agora porque a data é essa, né? A história em quadrinhos trazia a vida de Nhoquim, um caipira que sai do interior onde ele vivia uma vida pacata e se muda para a capital, que naquela época era o Rio de Janeiro. E ele acaba se deparando com uma realidade totalmente diferente da que ele conhece, o que gera muita confusão. Por sinal, Nhoquim, ano que vem o senhor vai comemorar 150 anos. Ou seja, com isso a gente pode concluir que o Brasil está entre os pioneiros da nona arte do mundo. Para você ter uma ideia, a primeira revista em quadrinhos reconhecida mundialmente foi Hello Kitty, que foi publicada nos Estados Unidos em 1895. É claro que naquela época as revistas em quadrinhos não eram voltadas para crianças. Ela tinha um público voltado para adultos, com conteúdos políticos e muitas vezes de críticas sociais. O público infantil só passou a receber alguma atenção em 1905, quando publicaram a revista Tico Tico. A revista Tico Tico foi a mais importante publicação infanto-juvenil da época. Ela foi publicada por mais de 50 anos.
Só que na década de 60 ela deixou de existir. Mas nem tudo foi desespero nessa época não. Foi na década de 60 que surgiram dois grandes nomes dos quadrinhos nacionais: Ziraldo e Maurício de Souza. Eu não tenho nem o que dizer sobre eles, né? Foi também na década de 50 que tivemos uma das histórias mais bacanas do mundo dos quadrinhos. Não uma história sobre um personagem, mas uma história real envolvendo pessoas reais. Foi nessa época que surgiu o erotismo de Carlos Zéfiro. Entre as décadas de 50 e 70, ele publicou cerca de 500 revistas pornográficas, de forma totalmente amadora e até um pouco clandestinas. Na verdade, esse não era o nome dele. Seu verdadeiro nome era Alcides Aguiar Caminha, um funcionário público que desenhava as histórias em quadrinhos pornográficas para completar sua renda. Só que como ele tinha medo de perder o emprego, ele criou esse pseudônimo, Carlos Zéfiro. A história só foi descoberta em 1991 em uma reportagem da Playboy escrita por Juca Kfouri. Acreditem ou não, isso foi muito marcante para a história dos quadrinhos brasileiros, porque finalmente veio à tona um grande mito. E veio em bom tempo. No ano seguinte, em 1992, Carlos Zéfiro faleceu, mas antes disso ele pôde desfrutar o prestígio que ele tinha. Mas vamos parar de falar de coisa triste, vamos em frente. Passamos pela década de 60 de uma forma meio instável. Surgiram algumas revistas, tipo Balão, O Circo, até mesmo Capitão 7, mas nenhuma delas marcou tanto quanto a geração da década de 70. A década de 70 também trouxe muitos artistas de renome, cujos trabalhos duram até hoje. São artistas que se formaram numa época conturbada. São os artistas que se desenvolveram na ditadura militar. Entre esses artistas, nós temos Laerte, criador do Overman e dos Piratas do Tietê. Temos Fernando Gonzalez, o criador do Ratinho Níquel Náusea. Angeli, o criador de Chiclete com Banana. E Glauco, o autor de Geraldão, que infelizmente foi morto com o filho em 2010 por um maluco. Parece que até na história dos quadrinhos nacionais nós temos que ter um retardado. Mas vamos lá, vamos em frente. Década de 80. Vamos passar lá bem rapidinho porque eu particularmente não encontrei nada relevante nessa data. Para mim, as coisas começam a ficar boas na década de 90. Temos o surgimento de algumas revistas que começam a se firmar no mercado nacional, como Holy Avengers e Combo Rangers. Holy Avenger conseguiu permanecer por 40 números, que era justamente a proposta dela, começo, meio e fim. E Combo Rangers, por 2 vezes, ela conseguiu se manter no mercado com edições praticamente mensais. É nesse período também que nós temos o surgimento de alguns artistas consagrados que começaram a ganhar fama, não aqui, mas lá no exterior, como Joey Prado e Ivan Reis. Chegamos nos anos 2000, um momento chave na história dos quadrinhos nacionais com o advento da internet. Graças a ela, artistas que antes não tinham a oportunidade de mostrar os seus trabalhos, agora têm. Então vamos lá, vamos para a segunda parte do nosso programa, onde nós vamos conhecer algum desses artistas. Fica aí que eu volto depois dos comerciais. Roda a vinheta. E já estamos de volta. O Repórter Nerd, como não tem anunciantes, tem os comerciais mais rápidos do YouTube. E como prometido, nesse bloco nós vamos falar dos artistas nacionais. Então o que eu fiz? Eu reuni alguns artistas que eu gosto muito, que eu acho muito bacana mostrar para vocês e estou trazendo. Para começar a nossa relação, vamos falar de Carlos Ruas, o autor e criador de Um Sábado Qualquer. Ele já publicou 4 livros, eu tenho os 4, mas o forte dele é a internet. Com desenhos muito legais, bem feitos, ele conseguiu unir humor e religião, um tema muito sensível. Tanto que ele já recebeu ameaças, críticas e muita reclamação. E se você gosta dessa pegada também um pouco polêmica, um pouco mais elaborada, você também precisa conhecer os trabalhos de Pedro Leite. Com os quadrinhos ácidos, ele trata de polêmicas, política, comportamento, relacionamento e muito mais. Eu não sei se são parentes. Se não forem,
Eles podem até fazer aquela piadinha do Tiny Toons, não somos parentes, que é, porra, perfeito. Will Leite, ele é criador do Will Tirando, que tem diversas histórias em quadrinhos, inclusive a Dona Onésia, aquela velhinha mal-humorada do que eu curto pra caramba. Tanto Pedro Leite quanto Will Leite estavam no Artist Alley do Comic Con, e eu queria comprar o material dele, só que eu não tinha mais dinheiro, eu já estava falido. A única alternativa era me prostituir na Paulista para pagar tudo que eu comprei lá. Como eu não quero me prostituir, porque eu acho que o material não é tão bom assim para ficar sendo usado, não foi dessa vez. Mas o Comic Con Experience 2018 vai vir aí. Eu espero que eles tenham uma mesa lá, que se tiverem, com certeza eu vou passar. Enquanto isso, tá aqui o site dele, confere que vale a pena. E entrando numa pegada mais histórica, nós temos os trabalhos de Julius Chavaleiro. Infelizmente, ele não tem um site de quadrinhos, mas ele tem um Instagram onde coloca seus trabalhos. Dentre esses trabalhos, ele produziu 2 gibis históricos sobre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Um trabalho realmente muito legal, de ótima qualidade, que merece ser conhecido. E também entrando nessa pegada de guerra, nós temos Pátria Armada. Escrita por Klebs Jr., as revistas trazem um Brasil alternativo, onde após a Revolução de 64, inicia-se uma guerra civil. No meio desse caos, surgem seres superpoderosos que vão interferir diretamente na história do Brasil. São 3 gibis muito legais, que eu acho que vale a pena conferir. Agora vamos sair um pouco desse mundo pesado de guerras, vamos entrar num mundo mais leve e fofo. Vamos entrar no mundo de Blue e os Gatos, escritos por Paulo Kjellvagen. Eu espero que o sobrenome seja esse, não é um sobrenome muito fácil, mas estão aqui, as histórias de Blue e os Gatos. Ele também tem um site onde ele coloca o material, e essas histórias são baseadas nos gatos dele. Exatamente, os gatos são a inspiração dele. Eu tenho gatos, inclusive eu estou vendo eles destruindo tudo lá na sala, e eu acho que se você gosta dessa linha, vai gostar dos trabalhos dele. Outro trabalho que vocês com certeza vão gostar é Ben Ibiza. Ben Ibiza é a criação de Luiz Augusto, que traz um estilo fofo, com um traço bem gostoso e com as histórias do pequeno Ben e seu relacionamento com o mundo e com sua avó Bisa. Eu particularmente não conhecia o trabalho deles. Eu fui descobrir no Comic Con, onde eu deparei com este quadro, que é o meu xodó. E a partir daí eu conheci o trabalho de Ben Ibiza, me aprofundei e gostei muito. Então é um traço fofo, é um traço bem leve e simpático, que se você gosta desse gênero de humor mais leve, vale a pena conhecer. Também nessa onda de relacionamento, afeto, amor, nós temos os trabalhos de Lu e Vitor Cafati. Os irmãos já tinham produzido isso daqui, a HQ Valente, que traz as aventuras desse simpático cãozinho. Não só isso, os irmãos também têm se destacado em publicações fora dessa linha do estúdio Maurício de Souza, como Lições, que inclusive vai ser adaptada para o primeiro filme em carne e osso da Turma da Mônica. E agora, continuando nessa linha, vamos falar de outro tipo de relacionamento com os trabalhos de Bianca Pinheiro e a sua HQ Bear. Com um traço muito legal, Bianca nos traz as aventuras do urso Bear e da jovem Raven, que se unem para encontrar os pais da menina. Eu tenho que dizer que, na minha opinião, o mais legal de tudo é que o Bear é um urso muito simpático, mas extremamente mal-humorado. Agora a gente vai em frente. Vamos para uma pegada à la RPG, estilo Senhor dos Anéis. Se você curte esse gênero, você precisa conhecer Magias e Barbaridades, de Fábio Ciccone. Ele publicou essas 3 revistas aqui, mas o trabalho dele já estava na internet há muito tempo. Inclusive, o Fábio era um cara que eu queria conhecer, eu fui na Comic Con na esperança de encontrar ele, e ele não foi. Simplesmente porque ele disse que o filho dele nasceu. Não justifica, né? Não justifica nem um pouco. Ano que vem, espero ver você lá na Comic Con, viu? Esses 3 gibis aqui, ó, ainda não tem o seu autógrafo. Eu quero. E vamos continuar então na nossa pegada Senhor dos Anéis.
Se você gosta dessa pegada, você precisa conhecer Cavaleiros da Távola Redonda. As tirinhas são escritas por Felipe Coelho e Rodrigo de Freitas, tanto que eles prometeram criar uma história maior, mais completa. Eu já tenho a HQ com os livrinhos e a primeira página das aventuras. Eu estou aguardando, porque eu sou muito fã do trabalho deles. Eu que gosto de RPG me identifiquei muito com os quadrinhos e com os personagens, tanto que eu tenho o bonequinho do Paladino e do Ruff. Mas os dois não atualizam o site há algum tempo. Muito feio, muito feio. Espero que isso mude. Agora vamos sair totalmente desse mundo de fofura, coisas fantásticas. Vamos entrar no mundo de terror. Felipe Fogossi traz pra gente a HQ Comunhão. A HQ tem como foco principal o terror, girando em torno de um grupo que se perde numa floresta e encontra muitos perigos. A revista foi bem diferente. Ela tem um tamanho bem maior e uma arte muito legal do J.B. Bastos. Não é a primeira obra de Fogossi. Ele já tinha feito Aurora, que foi uma HQ que eu gostei muito e que eu ainda estou esperando a continuação, que até agora nada. Vamos ver quando o Fogossi vai fazer. Também estou aproveitando o vídeo aqui para dar uma cutucada dos autores que eu quero ver os trabalhos, que eu estou curioso. E nessa pegada de trabalhos e HQs, nós temos que falar de Jin Fúria. Criada por Felipe Watanabe e Matheus Lopes, ela se passa num mundo pós-apocalíptico repleto de demônios. Na minha opinião, foi uma HQ muito legal e que promete muito. Inclusive, cara, ó, eu tô com ela aqui. Ela tem uma história que me agradou, um enredo legal e um personagem legal. Eu não sei se seria possível a gente criar algo mensal. Quem sabe? Vamos aproveitar aqui os comentários, vamos debater, vamos conversar sobre isso. Quem sabe Jin Fúria pode ser um precursor de alguma coisa. Algo mais mensal. Não sei, mas de qualquer forma vale a pena conferir o trabalho deles. É isso aí, Repórter Nerd está ficando por aqui. Se tem algum autor que você gosta e por acaso não apareceu no vídeo, escreve aí nos comentários, fala pra gente quem é, traz o endereço do site dele, que a gente vai pesquisar, vai se informar e vamos falar sobre eles também aqui. Se você curtiu o vídeo, se inscreve no meu canal. A gente vai procurar sempre trazer conteúdos nerds legais para você. Valeu por tudo, um grande abraço do Repórter Nerd.